Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Sou o Arthur e eu tô sem criatividade hoje. Eu sou a Ix e hoje a gente vai juntar dois temas comuns do podcast dos nossos coraçõezinhos, né? E já que a Ix já deu spoiler, no programa de hoje a gente vai falar dos seguintes assuntos: futebol mais AI, dá jogo? E como se tornar um PM mais técnico. Bora lá? Não sem antes o nosso jabazinho de cada episódio, né? Até porque o calendário de maio tá lotado. E a gente tá avisando antes, assim, pra você ter tempo de se programar. Começou o ano, né? Na Arena. É isso. Se liga aí na agenda de maio. Bom, dia 11 de maio, online e ao vivo, vai rolar a segunda turma do curso de AI para PMs. Eu, Efraim, a Ix vai estar lá de novo também, e mais um monte de gente para contar cases e mostrar como aplicar AI no dia a dia mesmo. Além disso, a gente tem mais 2 edições do workshop de pensamento crítico e analítico, eu e o Dudu Magalhães da RD Station. Dia 4/5 vai ser presencial aqui em São Paulo, e dia 18/5 vai ser online e ao vivo. Aquele descontinho nos comentários e na descrição do episódio. Agora sim, bora lá para as pautas de hoje? Bora lá! No primeiro bloco, bora falar de 2 assuntos que fazem parte da nossa rotina no podcast, mas que a gente nunca tinha conseguido juntar no mesmo artigo: AI mais futebol. Em 2021, o Google e o Liverpool firmaram uma parceria para levar mais tecnologia para as análises de futebol. Nesse tempo, eles já publicaram um paper sobre penalidades máximas e agora publicaram outro sobre táticas de escanteio, a famigerada bola parada. Nada mal ter um assistente técnico para ajudar a responder perguntas como: quem tem mais tendência para receber a bola? O jogador que receber tende a arriscar, chutar, cabecear direto, ou a tendência de passar a bola para alguém antes de fato chegar à conclusão para o gol? Qual posicionamento faz mais sentido dependendo do que a gente quiser para o contra-ataque? E várias outras coisas. Mas no final das contas, o porquê que eu escolhi esse artigo, até dar spoiler, eu publiquei no KickWin dessa semana, né, que a gente publicou na segunda, porque a gente está sempre falando de como aplicar algo de forma prática. E esse exemplo, cara, é muito massa de que de fato dá para usar AI em muita coisa. E ter resultado relevante e interessante, né? Que seja um apoiador ali para sua tomada de decisão. Ix, primeiramente, você que é um mestre em ciências da computação com foco em dados, né? Explica pra galera o que é Deep Learning, que foi uma das tecnologias que eles usaram, né? Nisso. E depois, como amante de esportes e tecnologia, conta a sua opinião aí sobre essa mistura do Brasil com o Egito, do futebol e AI. O bom é que no Liverpool tem um jogador do Egito mesmo, né? O Salah. Pois é. Cara, é difícil explicar Deep Learning pelas ondas do podcast porque é um negócio mais fácil desenhando, mas eu vou dar o exemplo mais básico aqui que provavelmente muita gente ouviu, que é aquele de: imagina que você quer identificar a imagem de um gato. Você tem um gato e você quer identificar o que é um gato. O que você faz? Você dá para o seu modelo uma centena, milhares de fotos de gato. Ele começa a identificar padrões dentro disso e depois você vai mandar uma foto que ele nunca viu e ele vai dizer se aquilo é um gato ou não. Isso é uma aplicação clássica de redes neurais, que é a base ali do Deep Learning, né? Então, quando a gente fala de redes neurais, pensa que a ideia é tentar replicar a forma como o nosso cérebro funciona. Então você vai ter vários neurônios nessa rede, onde cada neurônio se conecta com outros neurônios. Você vai dar entradas para esses neurônios, vai existir todo um processamento, funções que são aplicadas ali dentro. Ele vai passar, vai voltar corrigindo os erros.
para no final te dar um output ali, né? Então, essa é a explicação mais básica possível sobre redes neurais. E, cara, redes neurais é um mundo, é uma maluquice. Você pode entrar no detalhe disso e se perder e falar assim, cara, como que isso funciona assim? É até uma das grandes áreas de pesquisa, assim, dos modelos generativos, é o que acontece no meio do caminho, porque muitas vezes você não entende exatamente que neurônios estão sendo ativados para dar um determinado output. Então é um negócio muito foda, assim, muito da hora. E aplicações como essa do que foi feito no Liverpool são também algumas aplicações meio clássicas de redes neurais. Tem uma que eu lembro de alguns anos atrás, se eu não me engano, é de 2019, 2018, alguma coisa assim. E foi inclusive da OpenAI que botou uma rede neural treinada por eles para jogar Dota. Não sei se você manja, é um jogo de estratégia parecido com League of Legends Notinha. ali, né? Exatamente, o Dotinha botou para jogar contra o time campeão do mundo. E aí eu não lembro o resultado, se eles chegaram a ganhar, mas até saiu um paper recente também dele jogando Dota. Vira e mexe, se você procurar no Twitter, tem bots da OpenAI jogando as partidas online de Dota, treinando. Então é uma outra aplicação clássica. E é o que você falou, né, mano? É legal ver uma aplicação real em algo que é tão tangível pra gente ali no dia a dia. E olha que o futebol, talvez dos esportes, seja um dos mais difíceis pelo dinamismo mesmo, né? Você pensa, mesmo numa cobrança de escanteio, onde na teoria é uma bola parada, tipo, a bola tá parada, mas você tem os jogadores se movimentando dentro da área, tipo, indo para um lado, para o outro, para onde a bola vai, varia. Então, é um problema difícil, diferente, por exemplo, de esportes que são quase por turnos, vamos dizer assim, tipo futebol americano. Futebol americano é um esporte por turno, né? Você começa todo mundo parado, posicionado, e você consegue com muita precisão olhar de cima e falar assim, qual que vai ser a jogada? Qual que é a melhor defesa para essa jogada? Então, é muito louco ver isso sendo aplicado no futebol assim. Eu não sei o quanto é só, tipo, pesquisa, e tudo bem que é pesquisa aplicada, e o quanto é utilizável mesmo no dia a dia, sabe? O quanto a comissão técnica do Klopp senta, fala assim, ó, a gente rodou o modelo, rodou vários testes, a gente tem essas novas jogadas aqui que a gente criou com base nos outputs da inteligência artificial, sabe? Eu fico curioso só o quanto é aplicado na vida real e o quanto, tipo, interessante, but it's only research, sabe? Eu fiquei lembrando também de quando o Real Madrid ganhou lá no final, que o Rodrigo fez os gols lá contra o Manchester City há umas duas Champions atrás, que depois perguntaram pro Guardiola, né? Cara, o que que aconteceu e tal, não sei o quê. E ele falou, cara, aconteceu futebol. Se eu tivesse uma explicação aqui do que aconteceu, não seria futebol, né? E esse é um ponto realmente nessas aplicações, assim, de tipo, como tangibilizar isso e trazer a tecnologia para o futebol especificamente. E aí, você falou do futebol americano, mas eu acho que até vai um pouco futebol americano também, né? No livro lá do Thinking Bets, o primeiro exemplo que ela dá lá é da jogada clássica lá A que eles jogada clássica do perderam, Seahawks que não mas correu com a bola com o Marshall Lynch. exato, mas que do tipo todos os treinamentos tinha dado certo aquilo e fazia Estatisticamente sentido. era a jogada certa a ser feita ali. É, então, então é isso. Assim, eu vejo uma tendência assim e por coisas bem pequenas. Assim, se parar para ver alguns, acho que nem precisa ser mais. 5 anos atrás, você tinha quase nenhum jogador usava uma camisa por baixo com um chip, né? No Uhum. futebol, especificamente. Né? Nos outros esportes já tem bastante tempo que eles usam. Agora, todos os jogadores de todos os times tem lá, usam a camisa por debaixo com o chip para saber batimento cardíaco e tudo mais. Na última Copa do Mundo, os jogadores da seleção, por exemplo, tinham um anel para ver a questão de sono e não sei o quê. O Palmeiras, né, bem conhecida a comissão técnica do Palmeiras por saber quanto tempo, assim, precisamente o jogador pode ficar em campo para não passar do limite de cansaço e conseguir se recuperar a tempo e tal. Então, eu fico olhando isso e vendo o quanto
que a tecnologia tá chegando mais no esporte, assim, né? Você vê que E tudo isso que você falou ele é tangente ao campo, né? Ele é toda a preparação pro jogo. Mas o é, tático do jogo, pelo menos no futebol, ele não é tão afetado ainda, vamos dizer, diferente, por exemplo, do futebol. Vamos voltar, por exemplo, do futebol americano que você deu, né? Pra quem não tá, para quem não manja, na final, eu ia falar na final do Super Bowl. Em um Super Bowl de alguns anos atrás, entre Seahawks e New England Patriots, o Seahawks estava na linha de 1 jarda para fazer o touchdown e ganhar o jogo, e ele isso tinha o é, melhor. só pra contextualizar também, Hã? uma jarda é tipo em cima da linha, Isso, praticamente, né? praticamente assim, 10 centímetros ali para fazer o touchdown. O Seahawks tinha o melhor corredor da liga, que era o Marshall Lynch, e nessa jogada, 99,9% das pessoas assistindo o jogo falaram: bota a bola na mão do Lynch, que ele vai converter, e se ele não converter, tem mais uma descida ainda. E o Seahawks não botou a bola na mão do Lynch, optou por uma jogada de passe, esse passe foi interceptado e o Patriots ganhou a partida. E aí, o que o Arthur falou no Think in Bets, ele dá toda a explicação de como, de fato, a jogada que o Seahawks escolheu era a jogada estatisticamente melhor para a situação que existia. Era a jogada, e como no fim do livro fala muito sobre como a gente não avaliar o resultado pelo. Se a escolha foi boa é por conta do resultado, né? Mas no futebol americano eles usam muito das porcentagens das jogadas, né? Pô, você tem uma terceira descida para 2 jardas contra um adversário que manda muita blitz. Você tem lá no seu playbook qual vai ser a jogada que você vai usar. No basquete também, no beisebol principalmente, né? Tipo, o beisebol tem o Moneyball, que é tanto o filme quanto o livro aí clássico de como os dados mudaram o jogo. Mas no futebol, tipo, na hora do campo mesmo, tipo, estatisticamente todo mundo sabe que o melhor pênalti é o pênalti batido forte no meio. Cara, quantos batedores de pênalti você vê batendo forte no meio? Tá ligado? É igual cobrança de escanteio. Se eu não me engano, uns anos atrás eu vi uma reportagem que a forma como Barcelona batia escanteio, né, que é o escanteio curto, morte é o escanteio curto, era mais efetiva necessariamente ali, sabe? E mesmo assim a gente vê poucos times trabalhando dessa forma. Então, eu acho que ainda tem muito da tecnologia sendo usada no em volta para a performance do atleta ser a mais otimizada possível, mas não tá tanto no tático ainda, sabe? É. E um outro gancho dessa parceria aqui, eu até zoei do lance do Brasil e Egito, mas é a tecnologia, e aí nesse caso a AI especificamente mesmo, em coisas não tão óbvias, né? Que é aí numa visão de como produto mesmo e como liderança em produto e etc. É isso, às vezes, pô, você pode ter um mercado gigantesco em um lugar que você não tá dando zoom out pra falar, cara, e se, né? O que pode dar aqui? Que é uma coisa que eu sempre provoco, todo mundo quer. Cara, cria maneiras de você conseguir dar o zoom out, porque tem hora que a gente afunda, tipo, tá pressão, tem um monte de coisa, você tá mega aprofundado e não tá conseguindo olhar por fora e enxergar essas possibilidades aleatórias, né? Assim, e perceber que, cara, pode ter potenciais gigantescos, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo na Use, quando a gente, lá no início da Use, bom, 2016, né? Que, cara, a gente descobriu que um dos nossos principais concorrentes era o McDonald's. Você fala, cara, o que que tem uma coisa a ver com a outra, né? Seguros com fast food. Mas é porque, cara, aí a gente foi entender, olhando lá o churn, olhando como as pessoas cancelavam, o tanto de cotação que elas faziam e tudo mais, e no final das contas a relação ali que a gente conseguiu chegar era justamente por conta que, putz, era a pessoa como ela podia cancelar ali e pagar, ela preferia, e bom, a gente sabe que mais de 90% da população ganha até 2 salários mínimos e tudo bom, naquela época, né, mais de 70% dos carros não tem seguro, né? Você também trabalhou lá na Pia, sabe, Não muito sabe não. bem. E no final das contas é isso, né? A gente chegou na conclusão de que, tipo assim, cara, o contexto social interfere pra caramba na decisão da pessoa se ela vai manter o seguro ativo do bem que ela tem ali,
ou se ela vai ter um momento com a família dela, tá ligado? Enfim, pra trazer esse lance das coisas, das obviedades não óbvias, né? E das relações e correlações também, assim. E como que onde você busca inspiração no fim, né? Tipo, isso aqui era uma iniciativa de pesquisa, né, do Google com o Liverpool, e pesquisa é muito isso. É uma coisa sendo construída em cima do passado. Então, cara, pra ele, não olhei o paper nem nada pra olhar as referências, mas, pô, será que eles teriam chegado no que eles chegaram se, pô, sei lá, em 2019 a OpenAI não tivesse botado uma AI pra jogar Dota, e lá atrás não tivessem feito a AI que jogava Go, tá ligado? Ou a AI que jogava xadrez lá atrás. Então tudo é uma coisa construída em cima da outra, né? E você tem essas referências, tipo, que às vezes são diferentonas ou parecem muito longe da realidade, às vezes ativam o seu neurônio, da sua rede neural, da sua cabecinha, de uma forma que você não estava esperando e que vai te trazer um insight ali, ou um teste, alguma coisa que você possa fazer no seu produto, que às vezes está a algumas ondas de distância ali, mas que você não teria pensado de outra forma, né? Pois é. E pra gente terminar, já que você falou da Dota, conta aí. Você fez muito corujão, foi muito na Lan House jogar Dota, passar a madrugada jogando Dota? Eu trabalhei numa lan house, né, velho? Meu primeiro E emprego, também. o primeiro emprego da minha vida foi na lan house. E na época que eu trabalhava, se jogava muito Dota. Não era bom, mas eu jogava com a molecada, assim. Eu tenho esse mal de que eu gosto muito de videogame, mas eu não sou bom em jogos competitivos. Mas eu jogo ainda assim. E o Fifinha? Também, melhor do que você, eu tenho certeza que eu sou. Ah, tá bom. A gente vai fazer um episódio gravando aqui, eu te dando uma coça. Inclusive um salve aqui pro Bob, pro Bob, pro Júnior e pro Lucas também. Que assim, toda vez que eu jogo com eles, é coça atrás de coça. Só não falou pra quem, né? Fiquem aberto aí. Nesse segundo bloco, a gente vai falar de um texto recente da newsletter do Lenny Rachitsky, que a gente cansa de indicar o podcast dele aqui. É a E única esse pessoa que eu conheço que sabe falar o sobrenome dele, cara. só lê, não é difícil. É, mas o texto que a gente vai falar, ele fala como se tornar um PM mais técnico. Esse post ele é escrito em conjunto com o Colin Matthews, que tem um curso sobre isso no Maven, e é um basicão de coisas mais técnicas que PMs devem conhecer. Coisas como o que é uma API, como funciona uma API, que tipos de APIs existem, como é o ciclo de desenvolvimento de software em si, que muitas vezes a gente está inserido nele, mas não entende como é a partir do momento que você entrega a tarefa para o dev, né? O que acontece dali para frente, como que funciona um deploy. E eu sou meio suspeito pra falar, mas eu concordo com uma frase que tem bem no início do texto de que ter um background técnico é um superpoder para PMs. O Arthur falou aí da minha formação no bloco anterior, né? Mas antes do mestrado, a minha graduação é em sistema de informação, então também é na área da computação. E mesmo nunca tendo atuado como dev, pra mim ter estudado computação na faculdade me ajudou muito ao longo da minha carreira. Tipo, não só pela facilidade em conversar ali com o time tech, mas até mesmo para agilizar um refinamento, fazendo uma consulta direta para uma API de um parceiro, por exemplo. Parceria é um negócio que existe em todo lugar, né? Integração, então poder ir lá, abrir um postman, fazer um request, ver o retorno, ler a documentação de uma API, tudo isso agiliza muito o processo ali. E para dar um up a mais e continuar falando de AI aqui, né? Hoje em dia, um PM que manja dessa parte técnica pra mim, ele ganha ainda mais potência nesse superpoder, né? Eu acho que é um boost no, nesses superpoderes, porque a capacidade de execução dele com código acelera muito, né? Se você souber o básico ali e fizer um bom uso do chat GPT. Então, semana passada mesmo eu tava fazendo vários scriptzinhos ali pra me ajudar no dia a dia, porque eu tinha esse conhecimento, sabe? E eu te pergunto, meu querido Arthur, acha que os PMs têm que se tornar mais técnicos? Polêmica. Na verdade, não é polêmica. Provavelmente já falei isso em algum episódio, mas, bom, nos cursos eu sempre falo também, com toda oportunidade que eu tenho, que, pra mim, o grande segredo dessa parte de
o PM precisa ser técnico, o PM precisa se tornar mais técnico, para mim é um passo antes, assim, que é, na verdade, o PM tem que entender de lógica. Ele tem que entender como que as coisas se conectam. Você não precisa saber a linha de código XYZ, qual a linguagem que o cara está usando, mas minimamente você precisa entender como que as coisas se conversam. E aí, não, você não para só, como você falou, né? Não para na hora que escrevi a história, priorizei, colocou lá o card no gira, deu start na sprint e foda-se. Não, sacou? Não é, você precisa entender ali, a gente fala muito do ciclo de produto, mas tem naquela parte lá do desenvolvimento em si, né, que é uma das partes ali, acontece um ciclo dentro só daquela parte ali, né? Então, tem o desenvolvimento, tem provavelmente todo mundo já escutou o famoso PR, o deploy, ambiente de teste. E quem já também não teve problema, o mol tá com problema, o mol não sei o que, vai pra prod, teste unitário, todas aquelas as sopas de letrinhas que no final das contas a gente tem para produto, mas elas são importantes saber essas também que não são, elas estão ligadas a produto e não são diretamente, quer dizer, elas são diretamente ligadas porque interferem, né? Mas que às vezes muita gente não manja mesmo, assim. E aí é um gap, porque no final das contas, o lance de entender a lógica, quanto mais você consegue entender como as coisas se conectam, mais você vai conseguir ter as discussões até de priorização mesmo e de negociação com o seu tech lead, com o seu time no geral. E quanto mais você consegue entender a lógica, eu acho que mais te torna um profissional que você consegue fazer o zoom out, que a gente está falando no primeiro bloco, mas o zoom out para entender a lógica do business também. Porque aí você consegue falar, pô, beleza, como as coisas conectam aqui, qual que é a parte do produto que eu cuido, como que isso está interferindo na receita da companhia ou no fluxo aqui que gera lead, que gera, sei lá. E aí você começa a sistematizar tudo, né? Deixar tudo sistêmico, né? Sim. Sistematizar, enfim. É pensar como sistemas. Porque no final das contas, quanto mais você consegue fazer isso, mais você vai encaixando as pecinhas e sabendo, beleza, se eu não tiver essa caixinha aqui, o que vai acontecer? Se eu colocar essa caixinha de novo, tá bom, o que acontece? Se essa caixinha for muito robusta, o que acontece? É brincar de Lego no final das contas, né? Eu acho que tem uma parte além da lógica, né? Vamos dizer assim, além de entender os ifs e os loops, vamos dizer assim, o básico ali de lógica, vamos dizer, de programação. E é o entendimento arquitetural, eu acho, que é entender de forma. Eu não sei se é a minha cabeça, porque eu estudei computação, ou se é a forma como a minha cabeça funciona, mas eu acho muito mais fácil entender o todo do produto sob o ponto de vista técnico, sabe? E conseguir conectar as coisas depois. Então, para eu entender um produto funcionamento, eu tenho que entender, tipo, beleza, quando eu clico esse botão, que sistema que tá sendo chamado aqui? Eu não preciso entender no detalhe, eu não preciso saber, putz, isso aqui tá codado em Node. Isso às vezes até vai ajudar, tá ligado? Eu vou saber, puta, tá, esse sistema tá codado usando tal framework, eu sei que existem tais limitações por causa disso. Mas aí, assim, é zero. Putz, é uma porcentagem É, muito pequena de decisões que você, como PM, vai ter que. Ou como GPM, ou como lead, vai precisar tomar com essa informação, né? é que eu acho que você não vai tomar a decisão, mas esse tipo de coisa vai te ajudar. É que essa é muito micro, de fato, assim. Eu acho que o que tem que entender é o arquitetural geral, sabe? Tipo, cara, cliquei no botão aqui. O que acontece, tá ligado? Pra onde isso vai? Onde que isso é guardado? Como que isso volta depois pra Isso eu super aplicação? concordo. Porque eu acho que isso te ajuda a conversar com o seu time mesmo, sabe? E é a partir Total. que você falou, de priorizar, de tomar decisão ali, porque, por exemplo, De não levar uma rasteira, tinha um uma, engambelamento. tinha uma chefe minha que falava, a Alice, né? Um abraço pra ela. É, Abraço pra Alice. Ô, a gente tem que chamar ela aqui pro episódio. A gente já falou um abraço pra ela vários episódios aqui. Já falou que a gente precisa chamar ela e nunca chamou. mas ela falava que, cara, você tem que, como PM,
ler e dar opinião nos documentos técnicos do seu time, nos ADRs, RFCs, etc., que seu time tech faz, não porque você vai tomar a decisão arquitetural de como você as coisas, mas você tem que saber fazer boas perguntas. Você tem que saber perguntar se aquilo ali não vai quebrar daqui a pouco quando você tiver duas vezes mais usuários que você tem hoje, ou num caso de uso que você conhece. Então, puta, sei lá, você sabe que seu usuário usa muito o celular em lugar que a internet é uma bosta e vocês estão discutindo uma decisão que tem bastante impacto em latência, coisa do tipo. Você tem que, como PM, saber fazer essas perguntas, sabe? E acho que uma coisa além desse texto também que eu fiquei pensando é algo que a gente conversa aqui de vez em quando sobre, cara, na situação que o mercado tá, quanto mais coisas você souber e mais polivalente você for, melhor, né? Então, tipo, o exemplo que eu dei de abrir o Postman e fazer uma chamada numa API, conseguir receber uma documentação de API de um parceiro e ler, entender as limitações que você tem ali, puta, mano, você, querendo ou não, tá se ajudando com isso, né? O dev vai lembrar depois, quando, tipo, quando pedirem pra ele o seu feedback sobre você, ele vai lembrar daquela vez que, pô, vocês estavam refinando uma parada e você já trouxe super mastigado porque você conseguiu andar bastante com o negócio, sabe? Então, eu acho que é de fato meio que um superpoder, assim, que adianta muito a vida. né? E eu fiquei pensando aqui de quando, como eu fiz ADM, eu até fiz um período de Você tinha ciência da feito marketing? computação. Não, eu fiz uma pós em marketing. Ah, Mas eu até fiz agência, um né? período. Eu confundo. Eu fiz até um período de ciência da computação, mas quando eu tinha que fazer. Chegou na matéria lá de algoritmo lá, aí tinha que fazer não sei quantas páginas de algoritmo, que era isso, assim, tinha que escrever mesmo a parada. É, faculdade Aí tudo na eu, mão, filho. Não tinha computador pra é, coisa. Quer dizer, tinha dos pois é, trabalhos e tal, mas a prova é, era tudo na mão. aí eu desisti. Mas assim, uma das coisas que me ajudou muito foi, se mostrar que, cara, me ensina que eu, por exemplo, bom, né? Eu sempre trabalhei bastante com times de growth e tudo mais assim, então sempre tinha lá que fazer a integração dos eventos para as ferramentas, né? E pô, no início, pô, eu manjava, eu não entendia essa porra. E aí, cara, eu comecei a literalmente pegar as documentações lá e cara, do Adjust, do Braze, de várias ferramentas assim, e sentar lá pra ler mesmo e falar, ah, tá, então preciso mandar assim, e assim, assado, e que não sei o quê. Aí eu ia lá e sentava com o dev e falava, cara, eu entendi mais ou menos isso aqui, é isso mesmo? Falava, pô, cara, mais ou menos assim, me trazia mais alguma coisa e tal. Aí a gente. E, pô, isso me deu muita bagagem, assim, depois, anos fazendo isso, né? De como chegar e numa discussão em outros lugares onde, pô, eu já tinha feito isso várias vezes, e aí, pô, sei lá, talvez um dev não tinha experiência naquilo ainda, eu conseguia sentar, conversar e trazer exemplos e trazer as coisas que, putz, é o que você falou, cara. Aí é outro tipo de conversa, né? E aí fica muito mais rico. Então, para quem quer entender mais tecnicamente, duas coisas que eu recomendaria para se tornar mais técnico. Nem sei se tornar mais técnico é de fato o melhor termo, assim, mas duas coisas que para quem quiser dar um up nesse skill que eu recomendo. Uma é, chama o seu tech lead lá, o seu ou a sua tech lead, e fala assim: ó, me explica aí a arquitetura dessa parte do produto aqui, ou que seja mais macro ainda. Cara, dá um overview mesmo aqui da arquitetura, mas não minimamente tecnicamente. Como que isso é o que você falou? Coisa de Como que eu, quando caixas eu e apertar setas. É caixas e basicamente isso. setas a partir de eu apertar um botão? Apertei um botão, o que que acontece depois disso, né? Acho que essa é uma. E a segunda, que ela é mais básica, mas lê a documentação das paradas antes de e monta lá e depois senta com a pessoa dev e pede uma avaliação ali. Agora que tem o chat GPT também, você pode ir lá mandar para ele e falar também, né? Pedir umas opiniões e pedir mais contexto e etc. São duas coisas que eu recomendo aí. Eu ia dar uma terceira com base nesse último que você falou aí. Cara, hoje em dia, em tempos de chat GPT,
Faz um mini projetinho, velho, de final de semana, um site seu, tá ligado? Mas não que você vai fazer num Wix da vida, num WordPress. Tipo, você vai codar HTML, CSS, JavaScript, vai aprender a botar um site no ar usando um GitHub Pages da vida, alguma coisa assim. Eu Cara, não corroboro com essa dica aí. é a minha dica, deixa a minha dica. Porque você vai, tipo, cara, hoje em dia com o chat GPT você faz isso tudo, tipo, conta própria ali, sem muita dificuldade, vai pedindo pra ele te explicar e você vai tendo uma ideia de, tipo, o mais simples dos projetos, tipo, o que é botar um negócio no ar na internet, né? Eu vi um dia desse um cara no Twitter falando assim que muitas vezes ele vai contratar para vagas de pessoas de redes e pede pra pessoa explicar como a internet funciona e a pessoa não sabe, sabe? E o negócio tá na nossa vida todo dia, então, e às vezes um projetinho desse começa a te dar noção de várias outras coisas ali, de novo que a gente falou, né? Pode trazer insights e referências ali que você nem espera. E aí, só pra finalizar, você tava falando de quando você fez faculdade, tinha que fazer algoritmo ali na mão. Eu lembrei que no mestrado a gente tinha que codar os algoritmos de machine learning todos na mão, assim, sem usar. Não era no papel, mas a gente não usava nenhuma biblioteca, tá ligado? Você tem várias bibliotecas prontas já, que você é uma linha de código e você roda um modelo de machine learning. A gente tinha que fazer na mão, implementar função de erro e tal. E aí, isso foi o que me fez aprender ali de fato. Mas é um negócio tenso ali. Tem tudo na internet. Se vocês quiserem procurar aí como implementa os algoritmos mais clássicos de machine learning, curso do Andrew Ng no Coursera, tem tudo. É isso? Bora lá pros produtos da semana, né? Bora então. E aí, Aix? Conta aí, qual foi seu produto da semana? Cara, o meu produto dessa semana foi a Twitch, serviço de streaming ali de jogos, a roxinha, como a galera fez. Especialmente o canal do Gaules aí. Nas últimas 2 semanas estava tendo Major de Counter-Strike. Primeiro Major de Counter-Strike 2 aí. Então passei umas boas horas consumindo Twitch e Counter-Strike. Melhor jogo. E você, Arthur? Qual que foi o seu produto da semana? Cara, o meu foi um combo, mas eu vou. Porque eu já falei dele tantos episódios que eu não vou falar do Spitfire de novo aqui. Mas é o Pocket, cara. É. Pra quem não sabe, Pocket é, pra quem não usa, o Pocket basicamente ele é um app pra você salvar suas notícias, salvar seus artigos, suas coisas, e aí você pode ler depois. Pode tanto ler offline quanto online mesmo. Então. E, cara, na correria do dia a dia e tudo mais, às vezes você fala, caraca, que coisa legal, mas você não salva lá pra ver, Não aí você dá tempo, esquece. né? Não dá tempo de ler e não dá, às vezes você nem lembra de salvar. Então, pô, e o Pocket tem tanto o aplicativo no para celular, quanto ele tem uma extensão no Chrome, né? Que então para qualquer link você vai lá, aperta um botãozinho e ele já salva aqui, ó. Então, eu tenho lido muito nos últimos meses, porque eu tô fazendo uma especialização em AI, né, cara? E aí, eu tenho lido muita coisa, então eu tenho que salvar, tipo, mas na correria do dia a dia, assim, durante a semana eu não consigo, e aí pro final de semana eu faço o recap da semana inteira e tá lá, trocentos artigos pra ler. Então, é o Pocket. Você tagueia os artigos que você salva? Então, cara, eu tenho um setup complexo pra isso, porque eu salvo no Pocket, aí eu escuto no Spotify, e aí eu salvo no Evernote. No Evernote eu tenho todos os Ainda artigos usa que eu. Evernote? Porra! 2024? Ah, Que eu já isso. te falei que o Notion ele é um Pô, eu Evernote amava mais o Evernote, bonitinho. mano. É que É. ele, depois de um tempo, ele cagou ali a parte que era free, ele foi Ah, tirando função a parte ali. que eu uso é literalmente eu mal abro o Evernote também, assim, mas eu tenho a extensão dele também no Chrome, então aí depois que eu escuto no Spotify, eu salvo ele, aí sim é tagueado e tudo. Aí eu tenho tag pra tudo que você imaginar, cara, eu vou falar aí que tem mais de 10 anos de artigos salvos em muitas categorias diferentes no Evernote. Então esse é meu setup de leitura. Caraca, você deve ser umas das
5 pessoas que ainda usam Evernote. Os caras devem saber o seu nome e sobrenome lá no HQ da Evernote. Vamos lá, e o que a galera mandou aí essa semana pra gente de produtos, Arthur? Cara, o Dezão, mandar um salve aqui pro Dezão, mandou o Before Waste. Não sei se é assim mesmo, mas eu acredito que seja assim que fala. Que é um app para você comprar as paradas que tá com vencimento próximo, sacou? Ou que tá com algum defeitinho O e app tal, da assim. gastroenterite, né? Não, mas ele comprou até vinho nas paradas, cara. É, Então, fica ligado pra tomar rápido, né? é, Mas, a Nana mandou o Splitwise. Matheus, um salve aqui. Matheusola, lá da gringa. Falou do Zillow. A Pilon mandou do quinto andar. Galera tá boa aí. O Glauco mandou o MFit personal. E o Beiço, Fábio, mandou o UC, que é um app para câmeras e ajuste de câmera e de segurança e tal. e aproveitando que você falou da Pilon aí, quem não ouviu ainda, ouça lá nosso episódio da semana passada. Foi entrevista com a Carol Pilon, muito legal. Nossa edição mais recente do Product Hero em podcast. O episódio da Pilon já tá no top 10 dos episódios do Papo na Arena aqui. E foi o que teve mais plays no dia de lançamento na história do programa. Isso. Por hoje é só, galerinha. Com isso, a gente encerra mais uma edição do Papo na Arena. E aí, nossos recadinhos de sempre. Se você não assina ainda o nosso feed, assina lá no seu agregador de podcast favorito, Spotify, tem no YouTube também, tem o podcast direto lá no Substack. Então vai lá. Deixe seu comentário, dá 5 estrelas pra gente, sempre ajuda. Se inscreve no canal no YouTube. Então, tudo que você puder fazer ali que é pra interagir com o podcast, faz, tá? Porque ajuda a gente pra caramba aqui a crescer e a espalhar a palavra aí do Papo na Arena. E outra coisa que ajuda a espalhar o Papo na Arena é compartilhar com outra pessoa, né? Então, se você conhece alguém que você acha que pode gostar das coisas que a gente fala aqui toda semana, manda um episódio, fala pra pessoa ouvir, fala pra pessoa seguir também, que toda semana a gente tá aqui, normalmente às quartas, às vezes às quintas, mas toda semana a gente tá aqui, quando eu não fico doente. E segue a gente lá nas redes, né? @X, @ArthurClose com K, @ProductArena. É isso. Recadinho final aí, Arthur? E também segue as nossas newsletters, né? Verdade, a Tem minha tá o meio que eu vi parada. por aí lá no Substack, a X posta a cada fase da Lua, mas a A Brilliant frequência tá mais ou menos a cada 2 semanas atualmente. é, mas a Brilliant Basics tem toda semana lá, tem o Kickwin, que é o Mob-Links repaginado, né? Que a Eu gente gostava posta um mais pouco. do. Deixar aqui meu protesto, que eu gostava mais do nome Moblinks. Inclusive na É, votação então, que você abriu, eu votei em Moblinks. mas na Mas eu votação o perdi, né? campeão. É, Exato, e a voz do povo, né? A gente segue ela. Mas então tem lá toda semana, toda segunda-feira, a gente coloca lá o Kickwin com notícias de produto, de AI, as ferramentas de AI que a gente está testando. Toda semana tem 2 ferramentas lá também. Além disso, tem vários outros conteúdos lá, tanto na versão free quanto na versão paga. E é isso aí. é isso. Até semana que vem, meu caro Arthur. Até semana que vem. Valeu! Valeu!